E agora começar a falar. Quero dar uma boa noite a todos e todas que estão agora no YouTube nos assistindo. Essa é a gravação da nossa mensagem no nosso culto. Nossos irmãos e irmãs que estão aqui, temos louvado o Senhor, falado de coisas que são importantes para o reino de Deus, para o trabalho de nossa igreja. Estamos refletindo sobre o que Deus pode fazer através da nossa vida para abençoar a obra dele aqui neste lugar. E nós pretendemos fazer com que tudo aquilo que Deus tem sonhado para a gente tenha condições de acontecer. Eu sei que o poder dele independe das nossas ações, mas o Senhor chamou a gente de cooperador de Deus, né? Nós somos cooperadores de Deus. Então temos que colocar a nossa vida para servirmos como facilitadores dessa obra de Deus que precisa ser realizada entre nós. Nós estamos seguindo uma série de mensagens que vamos encerrar hoje, nossa última mensagem. Agora, estamos apresentando hoje a nossa última mensagem, mas eu não gostaria que ela fosse a última das últimas de uma série como essa. Eu amei falar de personagens do Antigo Testamento tratando da questão da identidade. Eu fiz um levantamento de outros personagens que poderíamos pensar, mas eu gostaria de terminar essa série nesse mês de agosto, para que a gente possa um dia voltar a falar sobre esses heróis da fé que nos ajudam a descobrir que para Deus nós sempre somos mais. Deus sempre tem algo a fazer na nossa vida. Nós vamos encerrar hoje, mas quem sabe um dia, ou esse ano, ou o ano que vem, nós vamos voltar a tratar do tema da identidade a partir da experiência destes personagens do Antigo Testamento que fizeram a história do povo de Deus, que pode ser a nossa história, pode ser a gente, qualquer um de nós, para fazer a história do povo de Deus aqui nessa localidade, como foi as figuras do Antigo Testamento. Hoje nós vamos ter um personagem que eu acho que eu nunca preguei sobre a vida desse personagem, nunca falei sobre esse personagem. Vamos tentar entender como que a vida desse personagem ajuda a gente a descobrir o nosso valor, apesar de todas as discriminações e preconceitos que a gente tenha enfrentado. Nós vivemos um tempo hoje muito complicado, não é? Há muito preconceito por causa de gênero, preconceito por causa de cor da pele, preconceito por causa de classe social, preconceito por causa de religião. Que mundo complicado é esse? A gente estava achando que estávamos caminhando para um cenário de liberdade, de respeito, de tolerância, e a gente chega a um ponto em pleno século XXI com o recrudescimento, com o acirramento dos ódios contra pessoas que são diferentes. Tudo por causa de uma rede social que gosta de fazer lacração, que é um fenômeno do nosso tempo. Nós estamos vivendo esse tempo esquisito, em que as pessoas são julgadas, condenadas, agredidas, sofrem violência, exatamente por causa da intolerância, por causa do preconceito, por causa da discriminação, só pela condição delas de serem pessoas, ou por serem mulher, ou por serem negras, ou negros, ou por serem pobres, ou por serem de esquerda ou de direita, ou por serem de uma caracterização de gênero com a qual nós não concordamos. Enfim, tem tanta coisa diferente aí, né? Como é que a gente lida com isso? Então a mensagem de hoje é para dizer para você que você não é aquilo que aqueles que te discriminam andam dizendo. Você não é isso.
você é mais, você é melhor para Deus. Deus não te trata dessa maneira. Qual é o personagem do Antigo Testamento que vai nos ajudar a entender isso? Uma mulher, em pleno Velho Testamento, que foi usada por Deus para governar. O nome dela é Débora. Débora seria o nome da minha filha, né? Só que não deixaram, aí virou Carol, né? Mas Débora, eu sempre amei esse nome, um nome fabuloso, né? Que lembra uma mulher forte, uma mulher com autoridade, independente. E eu gosto dessa história, porque eu vejo na figura de Débora a figura ímpar que pode ajudar a gente a entender como que é possível uma pessoa, seja mulher, seja um negro, seja quem for, pode se afirmar como pessoa independente das discriminações que sofre. É difícil. É muito difícil ser discriminado, ser tratado com preconceito, não é? Nós que somos evangélicos, sabemos o que isso significa na nossa pele, porque já fomos muito discriminados. Eu me lembro que quando me converti, eu sofri muita agressão, porque diziam para mim que religião de crente, de Bíblia, era coisa de ignorante. Só os das camadas inferiores que seguiam essa religião que era a religião dos bodes, como se dizia. Muitos perderam emprego nesse Brasil, teve muito templo incendiado, muito pregador apedrejado por causa do preconceito. É triste a gente ver que tem crente hoje fazendo isso com outras religiões, praticando preconceito, discriminação, intolerância com outras religiões. E isso não é uma coisa que o Evangelho nos ensina. O que o Evangelho nos ensina? O Evangelho nos ensina a ser como Débora, a afirmarmos nossa condição de pessoas amadas e usadas por Deus, apesar das discriminações que sofremos. E essa história termina de uma forma curiosa. Eu escolhi o texto de Juízes 5:12. Ele vai servir agora, nesse momento, só para provocar a gente. Tá bom? Depois você vai entender por que esse texto é desse jeito. Esse pedacinho do povo dizendo para Débora: desperte, Débora, desperte, desperte, desperte e rompa em cânticos. Amém? Bom, gente, vamos fazer aquela provocação básica que a gente faz. Provocação é a seguinte: meu querido, minha querida, não permita que a sua vida seja intimidada, que você seja intimidado por causa do preconceito que tem sobre você. Qualquer que seja o motivo, seja por causa de gênero, etnia, condição social, religião, não importa. Não se deixe intimidar pelo preconceito que você sofre. Não importa de quem venha, pode ser até da maior autoridade humana deste país, porque isso não vem de Deus. Isso é uma ação diabólica sobre a vida das pessoas que destrói todas as relações. Aos olhos de Deus, todos somos humanos, amados e acolhidos por Deus, pelo fato de termos sido criados por Ele. E mais do que isso,
além de termos sido criados pelo mesmo Deus, somos também amados e alcançados pela mesma graça que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. A salvação é para todos. Assim como Deus criou a todos igualmente, o Senhor também chama a todos e todas, indiscriminadamente, para poderem serem alcançados pela graça, salvos pelo sangue de Jesus Cristo e fazerem parte do glorioso reino de luz aqui na terra e aguardarmos a revelação dos céus, quando todos e todas estaremos juntos, independente de quem somos, das nossas diferenças, um reino plural, um reino de diversidade, que vai glorificar ao Senhor para toda a eternidade. Você não deve se intimidar diante das situações de preconceito e discriminação por causa da sua condição. Sabe por quê? Você é mais. Aos olhos de Deus, você é mais. Deus considera a cada um de nós muito importante para os propósitos dele. É claro que nós vivemos um tempo difícil, não é, meus irmãos? Não vamos negar isso, né? A toda hora temos histórias de violência, de agressão policial. Eu não sei porquê, mas toda história de bala perdida sempre alcança uma pessoa negra e pobre. Como é que pode isso? Que bala perdida é essa tão mirolha, né? Que acerta só negro e pobre. Quando acerta criança, então, é uma lástima, é uma tristeza. Como recentemente uma criança dentro de casa. Como aconteceu agora há pouco, um menino de 13 anos, numa comunidade do Rio de Janeiro, assassinado pela polícia. Preconceito, discriminação por causa de classe social e cor da pele. Vivemos um tempo em que o preconceito, a discriminação, a violência contra o outro por causa da sua condição, seja por causa de gênero, etnia, classe social ou religião, tem aumentado. Em muito. Os casos são horríveis. Os casos são os piores possíveis. E se você alistar a violência contra indígenas, a violência contra mulheres, o feminicídio que tem aumentado, a violência contra a população LGBT, aí tem aquele montão de letrinhas que eu nunca decoro direitinho, mas essa população que sofre por causa da sua condição, e não há ninguém que se importe com isso, que se sensibilize com a dor de quem sofre violência por causa da sua condição. A Bíblia nos ensina, meus irmãos e irmãs, que Deus não trata a nenhum de nós com discriminação. Não há lugar, eu preciso deixar bem claro isso, não há lugar no reino de Deus para o preconceito de qualquer natureza. Ah, mas a Bíblia diz isso, diz aquilo. Não interessa. Não cabe na igreja discurso de ódio e preconceito. De nenhum tipo. Se você é a favor disso ou daquilo, é uma questão teológica. Não é uma questão humana. Porque no que diz respeito à questão humana, nós precisamos, como igreja de Jesus, declarar que o Senhor ama a todos e todas, do mesmo modo. O Senhor não faz acepção de pessoas. É isso que está na Bíblia, que Deus não faz acepção de pessoas de qualquer natureza, principalmente quando envolve violência. A igreja precisa acordar. Vivemos um tempo que a igreja precisa ser chamada a uma conversão, para tirar esse ódio que tomou conta da igreja nos últimos dias, nos últimos anos, e tem sido acirrado, aumentado. E a figura de Débora, ela se destaca
nesse contexto de violência que era característico da sua época. Débora viveu numa época em que o machismo era bem pior do que nos dias atuais. O preconceito contra a mulher era algo que a gente não tem condições de imaginar. A mulher não era nem considerada como existente. Quando se contava uma população, só se contava a quantidade de homens, não de mulheres. Mulheres não eram contadas para nada. Eram objetos sexuais para a reprodução. E era alguma coisa terrível, porque o povo de Deus tinha que ser disciplinado a não usar mulheres de outros povos como seus instrumentos de procriação também, para que tivessem controle, para que eles evitassem aqueles ajuntamentos, as misturas, né? Como se dizia antigamente, de raças, de grupos étnicos na época do Antigo Testamento. Débora viveu nesse tempo, em que mulher não era sequer contada. E o livro de Juízes, que é um livro patriarcal, é um livro que conta a ocupação da terra a partir dos patriarcas, não das matriarcas. Eram os homens quem definiam a posse da terra. Era dividida por homens. E a Bíblia diz que nessa relação de tantos homens, houve uma mulher que fez a diferença. Que bênção de mulher! Que pessoa extraordinária! Só que a Bíblia não deixa de ser preconceituosa, né? Ela tem um registrozinho, a marca humana está lá do preconceito. Veja só como é que ela diz. Aliás, eu acho que eu não coloquei aqui o texto, né? Da Débora. Diz que Débora era esposa do fulano e que ela era juíza, profetisa, esposa de fulano, e governava Israel nessa época. Para que ela fosse considerada, o nome dela teria que estar vinculado a um homem, a um marido. E o marido era somente figurante, ele só aparece ali naquele versículo, se eu não me engano, de número 2. É assim que a Bíblia diz de Débora. Uma mulher que diante de Deus tomou a decisão de colocar a sua vida a serviço do Senhor. Aliás, eu coloquei até mais embaixo, vamos chegar lá. Como é que estava Israel nesse tempo? Israel tinha mergulhado-se num cenário de corrupção, corrupção moral, corrupção espiritual. A sociedade israelita tinha se corrompido em todos os sentidos, como diz em Juízes capítulo 4, versículo 1. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E nesse cenário de corrupção moral, de corrupção política, de maldade entre as pessoas da sociedade, há um cenário também de dominação, de exploração. Os israelitas foram, mais uma vez, eles que saíam da escravidão do Egito, agora eles foram dominados por um povo daquele território que eles queriam ocupar, que habitava a terra prometida. A Bíblia diz assim: os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. 20 anos de exploração.
20 anos de dominação para quem passou 40 anos no deserto em busca da liberdade. Deus está atento quanto a isso. Deus está atento quanto às nossas dores e Ele não permite que isso aconteça. Eu queria aproveitar essa experiência da vida de Débora para a gente aprender algumas lições de como a gente pode afirmar a nossa condição humana, a nossa dignidade, num cenário tão horrível quanto esse que é descrito lá no tempo de Israel e que não é nada diferente dos problemas que nós enfrentamos hoje. Como é que a gente pode se notabilizar como um servo de Deus, como alguém que faz diferença, como alguém que é usado por Deus para fazer a obra dele? Em primeiro lugar, Débora, ela nos ensina que a gente pode fazer a diferença do nosso tempo. Débora foi luz em meio às trevas. Completa aí o seu esboço com esse verbo: seja a luz em meio às trevas. Assuma que Deus lhe chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Foi isso que o Senhor veio fazer com a nossa vida. Nós precisamos mostrar para as pessoas que somos diferentes. Débora foi profetisa e juíza numa sociedade corrompida e oprimida. Como é que é isso? Como é que se torna um profeta e um juiz, um governante, em meio a um cenário de corrupção e de maldade? Foi Débora. Ser mulher ou ser participante de qualquer categoria, classe social, de pessoas desprezadas por sua condição, numa sociedade perversa, é um grande desafio. E foi para Débora também. Mas olha, meus irmãos e irmãs, o Senhor nos chama a brilhar exatamente no meio da treva. Jesus disse que não se coloca uma luz debaixo da cama, não é? Nem do armário, mas se coloca em cima para poder brilhar. Então assuma a sua condição de pessoa que exerce influência, de pessoa que faz a diferença no seu tempo. É aqui que entra aquele versículo que nós tínhamos falado, como que a Bíblia descreve a figura de Débora. Vê se não tem aqui um implícito de machismo, de preconceito contra a mulher. Tinha que destacar aqui, ó, Débora, uma profetisa, mulher. Mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Só naquela época. Depois daquela época, você não encontra mais nenhuma mulher fazendo essa diferença. A Bíblia, ela tem um discurso bem patriarcal. Mas isso não impediu que Débora brilhasse, fosse usada por Deus. Segunda lição que eu posso aprender com Débora é a confiança de que Deus está à frente de tudo. Não importa o preconceito que você sofra, não importa o quanto de discriminação que alguém venha sofrer, Deus está sempre à frente. Graças a Deus, os atos de Deus não se guiam pelos juízos humanos, não é verdade? Não há preconceito no coração de Deus contra ninguém. Débora sabia o que é que era preciso ser feito diante daquela situação de opressão e de corrupção. Por isso, ela se levanta para lutar contra o inimigo. Claro que na situação de Débora, era um inimigo de um povo, de uma nação, de um exército, de um rei que estava atacando.
Qual é o teu inimigo a ser vencido diante do preconceito que você sofre? Quem te agride, quem te ofende com o preconceito? Precisamos lutar contra essas causas, essas origens do preconceito que reina em nossa sociedade. Como diz Angela Davis, não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista, assumir a postura diante daquele que nos oprime. Que postura? De alguém que assume sua condição perante Deus e coloca a sua vida a serviço dos propósitos de Deus. Débora sabia que enfrentar aquele inimigo não seria fácil. Não é fácil enfrentar as situações de discriminação do nosso tempo. Não é fácil. Por isso, ela tinha que ter o discernimento para saber o momento certo e a estratégia certa. Nós precisamos aprender isso. Saber a falar na hora de falar e saber se calar na hora de se calar. E ela diz com muita clareza: Deus está à frente. Ela escolhe um comandante das suas tropas, dá as diretrizes e então diz para o seu comandante Baraque. E Débora disse também a Baraque: vá. Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Esse é o momento. Esse é o tempo, porque quem vai fazer essa obra não é ninguém a não ser Deus. O Senhor está indo à sua frente. Qual é o teu problema, meu irmão, minha irmã, que está impedindo você de se realizar pessoalmente? Esse é o tempo de você colocar a sua vida diante de Deus. E tenha confiança de que o Senhor está à frente. Igreja de Jesus, o Senhor está à frente para fazer da nossa vida um instrumento de transformação no tempo que nós vivemos. Terceira lição de Débora: inspire confiança. Que sua atitude, seu comportamento, seu gesto, suas palavras demonstre confiança. Que as pessoas saibam confiar na sua condição de pessoa, não importa quem seja. Débora era uma mulher. E ela precisava ter uma conduta tal de que a palavra dela fosse ouvida, que ela se fizesse percebida dentro da sociedade em que ela se encontrava. Baraque, aquele comandante que recebeu a ordem para ir à frente, um homem obedecendo a uma mulher, ele precisava estar seguro que aquele era o momento, que aquela era a coisa certa a ser feita, e que aquela palavra de Débora era confiável. Por isso, ele sentia que a necessidade que Débora assumisse compromissos. Olha que coisa interessante, Baraque diz para Débora. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei. Mas se não for, não irei. Débora tinha que assumir um compromisso com aquilo que ela acreditava ser o propósito de Deus para a sua vida. Ter um compromisso de lutar para mudar aquela realidade. E talvez isso esteja fazendo falta em muitos movimentos sociais, em muitos grupos de luta por direitos dessas tais minorias que compõem a nossa sociedade. Compromisso com os propósitos de Deus, com aquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. Quarta lição: consagre-se ao Senhor. Deixe Deus usar a sua vida. Deixe Deus realizar a obra dele. Ser Deus na sua vida. Deixe Deus
abençoar. Houve uma luta sangrenta, uma luta com determinados fatos que são escabrosos demais, como o caso da mulher de um desses comandantes, vai fazer a acolhida ao inimigo na sua casa. E quando o camarada está achando que ele está ali, agora eu estou seguro, agora ninguém me toca, a mulher pega um martelo e taca ali na cabeça do inimigo. A história é cruel demais, de uma violência que a gente fica, mas como é que a Bíblia conta umas histórias dessas, né? Mas era ela ou o inimigo. Era o povo de Deus ou aquele povo opressor. Era o oprimido ou o opressor. Humanamente falando. A luta foi vitoriosa. Sangrenta, mas vitoriosa. E quando termina essa luta, Débora reúne o povo e enaltece a Deus. Ela sabia que Deus poderia fazer ainda muito mais pelo povo, se o povo se mantivesse fiel ao Senhor. O seu cântico foi muito mais do que uma exaltação, mas foi um convite à consagração do povo. Era o reconhecimento do valor de cada pessoa que lutou para que a vitória fosse alcançada. Depois, se os irmãos puderem fazer a leitura desse canto, o canto de Débora, façam essa leitura. Era o reconhecimento do cuidado divino, era a gratidão pela manifestação do poder de Deus, que devem nos levar a uma vida mais comprometida com Deus. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, o Deus que pode fazer muito mais na nossa vida, merece o nosso melhor, merece que a gente se comprometa com os propósitos dele. E por fim, a última lição, diz Débora, né? Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. E por fim, louve ao Senhor com a sua vida. Faça da sua vida um instrumento de louvor a Deus. Louvar ao Senhor é uma atitude que se faz necessária em qualquer tempo. Débora sabia que se não fosse Deus à sua frente, à frente do seu povo, aquelas conquistas não seriam possíveis. E a gente acredita que Deus tem grandes coisas para realizar conosco, na nossa igreja, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, no mundo em que vivemos. E a nossa expressão de louvor deve ser uma expressão de que estamos dispostos a viver conforme a sua vontade. Aquele louvor que sai dos lábios, mas não nasce de um compromisso íntimo, ele não serve nada para Deus, de nada para Deus. É a atitude que vem de dentro, que nos impulsiona a louvar, deve ser também a atitude que nos leva a assumir compromissos. Débora diz assim: ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, viu, Deus? Ao Deus de Israel. Amém? Que mulher fantástica. Quando chegar no céu a gente vai querer conhecer Débora, não vai, Denise? Bater um papo com ela, mas que história bonita, né? Que foi a sua vida, Débora. Olha, meus irmãos, para a gente concluir essa palavra, eu queria voltar àquele texto, lá do começo. Lembra aquele texto? Como é que dizia nele? Desperte, Débora. Desperte, desperte, desperte. E rompa em cânticos. Faz o seguinte: tira a palavra Débora
e coloca o teu nome. Era isso que o povo queria dizer. Qual é o teu problema? Irene. Desperta, Irênio. Desperta, desperta, desperta. E louve ao Senhor. E rompa em cânticos. Exploda de alegria. Desperta, Vixon. Desperta, Solange. Posso colocar o nome da Olivia também? Não, ela está muito cedinho, né? Um dia ela vai ouvir. Desperta você para ser um instrumento que Deus quer usar em meio a uma sociedade corrupta, perversa, discriminatória, preconceituosa, intolerante, cheia de ódio, como a que a gente está vivendo hoje. Você pode fazer a diferença. Amém? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos onde você está, coloque a sua vida diante de Deus, que Deus use esse momento para transformar a gente em instrumentos dele. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra. Senhor, obrigado pelo testemunho aqui dado. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama em meio a situações tão adversas. Obrigado, Senhor, porque no teu amor não há preconceito. No teu cuidado amoroso não há discriminação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. E permita que esta palavra alcance a tantos e tantos que precisam sentir o teu cuidado amoroso. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos chegando assim ao final. Quero agradecer a presença de todos aqui. Nós vamos louvar a Deus neste momento e vamos encerrar o nosso culto aqui. Mas para os nossos irmãos que estão no YouTube, encerramos aqui mesmo. Até a próxima série de mensagens.